Esporte Clube Corinthians Paulista, que também joga amanhã às 8h30 da noite na Neoquímica Arena contra o Ceará, jogo em Itaquera, importantíssimo. Mas antes de falar da partida, segue a novela que nunca acaba, envolvendo o técnico Vitor Pereira, certo, João Paulo Capelanes? Muito boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde, Herreiro. Um abração especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção! Situação interminável de Vitor Pereira no Corinthians, mas nos bastidores a informação que nós temos é que dificilmente Vitor Pereira ficará para 2023. Eu sei que é uma situação interminável, o torcedor quer saber, cobra a gente todos os dias, mas de fato, o Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, está fazendo o possível e impossível para convencer o técnico português a permanecer na próxima temporada. Já deixei bem claro em outras oportunidades, mas toda vez que eu for entrar no ar, eu vou atualizar essa situação, por mais que não tenha nenhum tipo de atualização neste exato momento. Só que a expectativa, de fato, é que ele não fique para a temporada que vem. E de quebra o Corinthians inicia o planejamento sem um novo treinador. Alguns já estão falando sobre Vojvoda, outros estão falando sobre técnicos estrangeiros que não atuam aqui no Brasil, mas de fato a informação que temos é que por mais que o Corinthians foque no vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, ainda assim há essa possibilidade remota, é verdade, que Vitor Pereira fique para 2023, coisa que de fato eu não acredito, uma vez que o próprio treinador, ele já deu indícios às suas últimas entrevistas coletivas que não deve ficar. Ainda não falou e dificilmente falará até a última rodada do Brasileirão, que não acontece neste fim de semana, mas no próximo. E aí sim vai ser, entre aspas, o prazo colocado pela diretoria, porque aí depois recesso. Galera entra em férias, aquela coisa toda, depois quando forem se reapresentar, aí sim o Corinthians deve contar com um novo treinador. Mas de fato, bastidor tá quente pra caramba, a diretoria quer a definição mais rápido possível do Vitor, assim como a imprensa e principalmente o torcedor, Herreirão. Capê, mas pelo jeito ele só vai definir depois que conquistar ou não o segundo lugar do Brasileirão, né? E nesse momento são 4 equipes lutando: Internacional, Flamengo, Fluminense e Corinthians. Inter 64, Fla-Flu e Corinthians com 61. Então, realmente a resposta só deve vir mesmo depois do final do Campeonato Brasileiro, algo que o próprio VP tinha prometido que seria antes, né? Ou seja, tudo em aberto. Mas traz pra gente então o provável Corinthians já projetando esse timão pro jogo de amanhã contra o Ceará, Capê. Herreiro, em relação ao jogo, cara, é assim, as pessoas falam, é um jogo que não vale nada. Não vale, vale bastante coisa, até porque se o Corinthians terminar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, coloca aí aproximadamente 40 milhões de reais nos seus cofres só em premiação, fora as outras premiações de Copa do Brasil, estadual, de Libertadores. Corinthians terminar na vice-liderança do Brasileirão vai colocar aproximadamente 80 milhões de reais só em premiações na temporada, o que seria uma ótima grana, uma vez que o Corinthians quer contratar o Pedro Raul, tá tentando de forma assídua, já conversou com o staff do jogador, o jogador se manifestou, não publicamente, mas que gostaria de defender as cores do Corinthians em 2023, e também o Corinthians deu uma sondada no Arthur, atacante que joga pelos lados do campo, atleta que recentemente já vem fazendo um bom trabalho na equipe do Bragantino. E em relação ao Yuri Alberto, é aquela mesma situação, o Corinthians também não quer abrir mão desse jogador, quer comprar esse atleta, o contrato dele pelo menos vai até metade da próxima temporada. E em relação ao jogo deste sábado contra o Ceará, a gente já tem mais ou menos uma provável escalação aí. Cássio, Bruno Mendes mantido, Fagner no banco por opção do Vitor Pereira, tá jogando nada o Fagner também, Gil Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Vital, titular mais uma vez, já que Adson e Mosquito só voltam na próxima temporada, Yuri Alberto e Roger Guedes, Herreirão.